590 Rádio Assunção, AM 620 kHz. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Bom dia, Nilton Mourão. às 6 horas. Bom dia, Luciano Kleber. Eis aqui você conosco no estúdio da Rádio Assunção FM, Assunção AM, às 6 horas da capital Lencarina, com o Café com Kleber. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Estamos iniciando a nossa conexão entre a Rádio Assunção Cearense e a Paraíso FM de Sobral. O programa Hora da Notícia faz essa conexão com o programa De Olho na Cidade. O Ricardo Gomes está ligando lá de Sobral. Não sei se é para dizer alguma coisa. Estou no ar, viu, amigo? Estamos iniciando aqui. É o Ricardo Gomes. Está ao lado do nosso querido Assis Nascimento, no comando do programa De Olho na Cidade, campeão de audiência em Sobral e toda a Zona Norte. Então, essa conexão, essa parceria campeã, e vai se renovar em 2019. Aliás, falar em renovar, o nosso programa também vai passar por uma reformulação. E até a gente queria fazer um apelo para os nossos ouvintes, principalmente a quem faz parte do grupo de WhatsApp de ouvintes do Hora da Notícia. Nós vamos criar um quadro de todo dia, ajudar o prefeito, certo? Explicar como já estamos fazendo, mas vamos colocar dentro de um quadro e aceitar que vocês, amigos, cada dia encaminhem para nós que assunto, que problema de Fortaleza a gente deve abordar. Então, o ouvinte vai pautar o nosso programa. Obviamente, se o ouvinte não pautar, nós teremos as nossas pautas, porque jornalista vive de pautas. E vocês estavam falando de jornalistas aqui. Desde o início, o programa Hora da Notícia é composto por jornalistas profissionais, que também são radialistas. Mas eu quero só dizer para o meu caro amigo Oliveira, né, que não é só porque é jornalista, tem muito jornalista profissional analfabeto, desinformado e que desinforma. Agora, como eu te digo, né, se os profissionais formados em curso fazem esse tipo de coisa, imagina os picaretas que querem tomar de conta da área, né? Então, como sempre, eu quero dar um bom dia para as pessoas que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento da nossa live no Facebook, como o João Rodrigues, de Itapipoca, o Francisco Adivar e o Antônio José Loyola, aqui de Fortaleza, Dr. Paulo Nobre, Elesbão de Castro, lá em Brasília, fiel ouvinte, Paulo Porfírio, lá em Tianguá, o Wagner Viana, e mandar também um abraço para quem entrou em contato pelo WhatsApp, como o Fábio Tajda, que falou ontem, eu não tive nem condições de ver, e o Reginaldo Medeiros, mandando um abraço para os seus parentes lá em Coité, em Irauçuba. Bom dia também para quem hoje já entrou em contato pelo 9616-1470, o Rubens Brasil, a Catarina Soares, o Josélio Taleiros e o André Ramos. Então, só para relembrar, nós temos um grupo de ouvintes no grupo de WhatsApp. É um grupo que ninguém é colocado compulsoriamente, porque todo grupo que eu participo é alguém que me coloca sem pedir, não me perguntam se eu quero participar, simplesmente jogam a gente lá. O nosso não, só entra quem quer e quem solicita a sua participação. É óbvio que se você mandar uma mensagem para 9616-1470, nós teremos a maior alegria e o maior prazer de inscrevê-lo no nosso grupo. Lá tem um debate sempre muito franco, né? Há, obviamente, uma hegemonia de pensamento, mas ali não é um pensamento único, é bom que haja debates. E ajuda para a gente entrar em contato, ficar as novidades do programa e vocês interagirem, ajudando também em pautar o programa. Eu sempre não participo muito, mas sempre dou uma olhada por lá, para quem está por lá, o que eles estão falando, se não estão cometendo muitas, né? Outra vez ela só dava Flamengo lá, só dava futebol, né? Mas ainda bem que a gente está mudando isso aí. Bom dia para o doutor Paulo Roberto, aqui já no timeline, o Gilard Alves, a Catarina Soares, José Antônio, a Lúcia Vasconcelos. Desde já, um ano novo, cheio de realizações para você, familiares, ouvintes. Elesbão de Castro, mandando um bom dia a todos. Ô, Nilton, eu queria aproveitar uma palavra sua sobre o Natal. E o Natal é um tempo de renovar o amor, né? As pessoas se comovem,
reflete um pouco, né? São mais caridosas, são dadas a abraçar as outras pessoas. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque é uma celebração daquele que veio para nos salvar, né? Que se encarnou aqui para nos salvar. E é por isso que eu me enchi de surpresa, e até assim, o que é isso, né? Quando me enviaram ontem eu falei en passant, e hoje eu estou refletindo melhor. A família Ciro Gomes, reunida na casa da sua irmã, são 4 filhos, tem uma irmã, que é a Lia, uma casa aqui no São João do Tauap, se não me engano, ali no Oswaldo Cruz. Aí está o patriarca, né, o patriarca moral da família, Ciro Gomes, com os seus filhos, netos, genro, né, a mulher, a nova mulher, a irmã, Lia, né? Então, é uma reunião de família, como só ia acontecer durante o Natal. E é quando a gente renova a alegria, a harmonia de estar em família. Às vezes, eu tive a alegria, né? Há muito tempo, nós tivemos 7, são 8 filhos, né? 7 estavam presentes na casa da mamãe, só tinha uma fora porque estava na Itália, não pôde comparecer, a Fernanda, que está sempre assistindo o programa. Então, a alegria, a gente renova essas histórias. E quando a tristeza que me dá, quando eu vejo a família de Ciro Gomes reunida e uníssono, faz um ensaio, uma coisa que eu acho engraçadinho para as redes sociais, para externar o ódio. Tá lá, se você vê, já correu aí, está nas redes sociais todas, não sei se vocês já viram, né? É a família reunida, aí eles se juntam e ensaiam. 1, 2, 3, Bolsonaro é ladrão. E você vê do garotinho lá, que deve ter 2 anos, até o mais velho, que é o Ciro Gomes, né? Passando pelos filhos dele, né? Conheço todos eles, não de convívio, mas sei quem é cada um deles, a irmã, uma grande família, que poderia estar expressando o amor do que quer. Então, um cara que também quer ser modelo, quer ser presidente da República, eu acho isso um péssimo exemplo. A família se reúne na ceia natalina e o que eles tiram ali para expressar para os outros, né? Porque é o recorte que está ali, é Bolsonaro é ladrão, é a expressão do ódio, é momento de amor e de perdão. Eu acho que são as principais palavras do Evangelho, né? É amor e perdão. Mas aquela história, quantas vezes devo perdoar? Todas as vezes deve perdoar. Então, nem neste momento que é atraído por essas palavras, né, que a humanidade parece impregnada com esse sentimento comovente de amor e de perdão e de partilha, né? As pessoas partilham, e quando partilham sentimentos. E, lamentavelmente, o sentimento que a família Ciro Gomes quis partilhar foi o ódio, foi expressar que Bolsonaro é ladrão. Eu acho isso um péssimo exemplo, lamentável. Eu acho que isso aí não poderia estar no acervo, no cenário, na galeria dos vídeos de Ciro Gomes. Lamentável. Também é lamentável, concordo com você, e fico surpreso, porque foi uma grande oportunidade que esta família, que o clã dos Ferreira Gomes, nós sabemos a influência política que tem sobre o estado do Ceará, na região Nordeste, e até uma vez que Ciro foi candidato já bem por 4 vezes à presidência da República, nessa hora poderia ter aproveitado esse momento tão bonito, tão grandioso para a história da humanidade e ter vindo com a mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem construtiva do perdão, porque o amor tudo supera. O amor tudo constrói, e o perdão tudo supera. Então, jogaram fora uma grande oportunidade de se apresentarem, de se mostrarem dentro de um contexto verdadeiramente cristão. Porque a gente celebra Natal na presença de Jesus. A gente celebra Natal com Jesus. E a gente celebra o Natal por causa de Jesus. E não movido por ódio, por ressentimentos, por questões meramente consumistas, materialistas, porque é tão sério isso. Você pode ter um plano de saúde, dos mais caros que tiver, mas se você for acometido de uma doença séria, grave, e você não tiver a graça de Deus, aquele plano de saúde realmente contribuir para a sua cura física, interior, de nada aquele plano, por mais caro que você tenha pago ao longo de 10, 20, até 30 anos, servirá. Então, como é importante a gente entender, compreender a verdadeira dimensão do Natal,
que é celebrar o memorial de Jesus Cristo, o menino Deus que veio para salvar a humanidade exatamente da prisão que chama-se pecado. E ontem eu assistindo na Netflix o filme Os Dois Papas, que eu recomendo a todos assistirem, como é... Está na minha lista. Pois é, como é interessante a gente compreender a dimensão dos que se colocam a serviço de Deus. Porque, verdadeiramente, muitas vezes, nós emitimos opiniões que não têm o menor discernimento e a menor procedência. E eu quero dizer a vocês o seguinte, a classe política tem que aprender a ser exemplo. A classe política precisa mostrar para a sociedade que eles não estão acima do bem e do mal, mas que são iguais a nós, como Cristo fez questão de ser um de nós, mesmo sendo divino. Ele se permitiu ser humano para ser um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas vicissitudes e também nas nossas virtudes. É lamentável, é triste este caminho pelo qual o clã dos Ferreira Gomes decidiu se posicionar diante de uma data tão cristã, tão linda, tão maravilhosa que é o Natal. É lamentável. Bom, para Ciro Gomes, meu desejo de mais amor e menos cachaça. Bom dia para o Gilberto Coutinho e também aqui para o amigo, me chamo Geivan Coutinho e acompanho há muito tempo esse programa tão informador e democrático e gostaria de participar do grupo de WhatsApp. Um forte abraço e um feliz ano novo para todos que fazem o Hora da Notícia. Ao que possível a gente vai estar incluindo você no grupo, tá? Um bom dia também para o André. O André está dizendo aqui que, dando conta de arrastões, não sei se vocês ouviram falar, no centro da cidade. Eu não sei, e às vezes fica até com receio de dar essas informações para a gente não incorrer em fake news, né? Não, eu não tenho conhecimento que tenha havido, né? Mas é lógico que depois das 18 horas, o nosso centro, às vezes, por ficar muito deserto, né, Ricardo Oliveira? As pessoas ficam um pouco temerosas a partir das 18 horas. Mas eu dou a ideia como se fosse, as pessoas estão evitando fazer compras, então seria durante o dia, né? Bom, à frente, Valíris Avelino, bom dia também para o Alberto, o Gregório Borges. O Nilton, vocês falaram mais cedo, e eu falei ontem, o nosso herói, o Vicente, veio fazer o programa, tá? Ele esqueceu do nosso trato, né? Tá fazendo... Aí eu estava em Sobral, né? Eu ia fazer Sobral Paraíso, né? Uhum. Aí quando eu vi o Vicente heróico, tomando conta sozinho, bravo Vicente, ok, para frente, né? Vicente é, como sempre, um soldado da notícia, né? Não que a gente não seja, mas que tinha combinado de dar uma pausa, já que estivemos aqui no dia 24. Mas, oxalá, que o Vicente está conosco, graças a Deus. Assim como... Então, ontem eu já tratei desse tema, que os jornais cearenses desinformaram, lamentavelmente, por isso que eu estava dizendo que, né, jornalistas formados, que passaram por curso, né, que já tem algum tempo de bater de pé. Imagina que alguém, para dar uma manchete de jornal, na capa, eu já trabalhei 3 anos fazendo isso, editando capa de jornal. Só vai para a capa quem é jornalista experiente, tá? Não é possível, seria muito amadorismo você colocar uma pessoa que não entenda de jornalismo, que não entenda da linguagem jornalística para colocar na capa. E para fazer manchetes. Porque os erros foram manchetes. Um foi na capa. O Diário do Nordeste trouxe o erro na capa. Eu vou até relembrar aqui, porque o negócio... E eu procuro hoje, assim, no Erramos, para ver se tiver a coragem de reconhecer o erro. Não. O povo disse assim, medida, está falando da MP do Bolsonaro sobre a regra de eleições para reitores. Isso. Medida reduz a autonomia de universidades e institutos federais e autoriza a nomeação independente do resultado da lista tríplice. Nada a ver. Olha a barbaridade que eles estão dizendo, que essa medida provisória do Bolsonaro, ele não estaria mais comprometido com a escolha entre aqueles 3. Isso seria ilegal, seria fora da lei. O Diário, isso foi o Povo, né? O Diário traz assim, o Diário, o Povo, isso aqui é manchete de página. O Diário foi manchete de capa, foi chamada de capa, não foi a manchete. Olha o que diz. Bolsonaro oficializa medida que ignora, olha a palavra, ignora a lista tríplice na escolha de reitores federais. Gente, eu estou voltando ao assunto, porque é muito grave isso daqui. E eu não vi os jornais depois, quer dizer, são jornalistas, Oliveira, formados, experientes. A não ser que tenha sido um estagiário. Vai ver que estava no Natal, né?
festa de Natal, e botaram o estagiário. Quem tem essa brincadeira de dizer que foi o estagiário? Sim. Mas botaram os 2 estagiários nos 2 jornais, nos 2 principais jornais, desinformaram, e hoje, pelo segundo dia, não tem uma linha para dizer, perdoe, nós erramos. Não é bem assim. Quando você lê o Jornal do Sudeste, e aqui nessa coisa de vira-lata, não. É que aí você lê a matéria todinha do povo e não entende. Não entende. Eu li com os leitores aqui, fiz parágrafo por parágrafo. Que matéria doida é essa? Não tem um lead a matéria. Não traz, não entrega o que é, o que, o quando, como e por quê. Não tem na matéria. E é uma matéria de agência. Então pegaram no meio. Quando você vai ler para a matéria do Estadão, que é um que produz conteúdo para a agência, a matéria está perfeita. E a matéria fala assim muito... Você lê hoje aqui, aquilo que você leu, eu li ontem. Porque a agência, né, vem os outros jornais, só pega no outro dia, quando é a agência, né? O Estadão bota a primeira mão para ele, né? Isso. E joga para a agência. Você leu aí, não sei qual foi o jornal. Foi a edição do Estado online. Certamente o Estado, porque o Estado tem muito da agência do Estadão, né? O Estadinho tem do Estadão. Aí ele diz assim, a medida provisória prevê, fixa, né, lembra até do termo, né, fixa a eleição a lista tríplice, como já existia. Deixa claro que já existia, não houve mudança em relação a isso daí. O que o Bolsonaro fez foi regulamentar, porque isso já era lei. Agora, muitas das universidades colocavam na informalidade. E aí a forma de escolha... O Bolsonaro diz, olha, 70%, o peso do voto, 70% é dos professores. Aí fica 15% para servidores e 15% servidores técnico-administrativos, né? E 15% para alunos. Isso já era lei. Corpo discente. E, na verdade, já era lei, só que o pessoal fazia corpo mole, né? O corpo discente fazia corpo mole, né? Isso. O corpo docente é que é o principal agora, né? Resultado, não houve essa mudança. O que o Bolsonaro trouxe de mudança foi isto. Agora, a escolha, o cara foi ungido, reitor, e vai escolher a sua equipe. Não tem mais que ficar novas eleições. Aliás, hoje tem um artigo maravilhoso do Hélio Schwartzman, que eu concordo 75%, né? Porque ele é um cara agnóstico, não acredita em Deus, então tem as coisas que eu não concordo com ele. Mas é um cara inteligente que eu tiro o chapéu da sua forma de argumentar, embora das muitas vezes que eu não concorde com ele, nem mesmo com a sua forma de argumentar. Mas na maioria das vezes, sim. Ele é interessante. E hoje traz o que ele chama de populismo universitário. O que é o perigo da escolha? O que você quer de uma universidade? E aí o jornal Povo, né, coloca isso. O Érico Firmo traz, a coluna dele de ontem é só sobre isso, mas ele também não leu a medida provisória, e eu acho que se baseou na matéria. Tudo bem que não foi, estou brincando porque ele não conhecia a matéria. Vai ver que conheceu a matéria antes de pular. Que a matéria não diz nada, e o comentário dele também é vazio, tanto quanto a matéria, sobre a mudança do Bolsonaro. O que ele vai dizer é que o Bolsonaro não gosta da universidade. Com base em quê, meu Deus? Essa pergunta que eu te falar, tu tirou daqui. Com base em quê ele diz nisso? Na desinformação. Ele diz, olha, cortar verbas, todo mundo cai nessa. Houve um contingenciamento lá atrás. O que é o contingenciamento? Você faz um orçamento, como foi aprovado agora, o do próximo ano, é feito no ano anterior e tem previsões de despesas e receitas. Uma coisa depende da outra. Se cai a receita, você não pode ter as mesmas despesas. Então, você tem que enxugar. É como na sua casa. Se você tem, digamos, 2 empregos, coisa rara hoje, né? E perde um, então as despesas que você tinha costumeiramente, você tem que diminuir. Já não posso ir para o Beach Park, né? Já não posso ir para algumas coisas. Tem que diminuir, porque essa é a realidade orçamentária. Então, ali houve o quê? Houve uma queda de arrecadação. E aí você tem um alerta vermelho exatamente para não infringir a lei da responsabilidade fiscal. Que na base dela, da lei da responsabilidade fiscal, que é que deveria ser de todos os lares, e quando isso não acontece, há problemas sérios, e até resvala para o relacionamento, que a questão financeira é muito forte nisso daí. Parece que o diabo usa a questão financeira para detonar os casamentos. Mas é ter esse cuidado. Qual é o princípio básico? Você não pode gastar mais do que o que recebe. E muita gente começa a viajar, e cartão de crédito, não sei o que mais, não tem depois capacidade de honrar com os compromissos. E aí vem a derrocada financeira, vem a derrocada emocional, e aí também interfere nos relacionamentos. Então, quando depois, aí contingenciamento, calma, nós não podemos gastar, segura aí a grana,
que não está se consolidando aquela previsão de receita. Quando depois, não, ok, foi uma crise, passou, o dinheiro voltou, ok, gente, o dinheiro está valendo. Então, aquilo que se imaginava contingenciamento já voltou. Acontece que os jornalistas, olha só, da qualidade de um Érico Firmo, imaginam que você vai exigir de outros. Ele congelou a informação lá no início do ano, quando houve o contingenciamento. E não evoluiu para depois, quando foi descontingenciado. E manteve isso na sua memória, não atualizou, faltou atualizações, todo aplicativo tem as atualizações, ele não atualizou. E isso, para um jornalista, é péssimo. É um jornalista desatualizado. Eu acho que o pior qualitativo que se pode dar para um jornalista é chamá-lo de desatualizado. Principalmente um cara que é do dia a dia e faz opiniões sobre isso, como nós aqui também, né? Então ele vai lá e diz que corte de verba, ainda vem com esse blá 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 de corte de verba. Ele não tinha substância para fazer comentário. E se baseou nisso. A Bolsonaro não gosta da universidade, a universidade não gosta do Bolsonaro e tal. Então, hoje, o Hélio Schwartzman traz o artigo sobre o populismo universitário. O que é isso? Hoje, nós sabemos que há muitos e graves problemas dentro do ambiente universitário. Quais são? Que professores nós estamos formando? Só para dar uma ideia. Porque os alunos que nós temos, o resultado dos exames dos alunos é um vexame para a educação brasileira. Então, a gente tem que repensar. Então, se eu sou um cara dentro da universidade que vejo esses problemas e faço a minha plataforma dizendo, olha, eu vou exigir mais dos professores, eu vou exigir mais produtividade dos professores, eu vou querer que os servidores técnicos tenham mais amor pelo trabalho. Tu acha que isso ganha voto? Então, quem é que vai ganhar voto? Que os professores dêem menos aula, que vão mais brincar, não sei o quê. Isso faz a piorar. O senhor Janine, ontem nas redes sociais, o Bolsonaro não gosta da universidade e vai colocar de propósito as piores pessoas. O senhor Janine foi ministro, um breve período. Qual é o legado do senhor Janine? Um breve período. Aí faz essa crítica e dizendo, olha, o perigo agora, não tem perigo agora, já existia. E a outra coisa que os jornalistas, chamam de tradição. Não, porque a tradição desde 2003, gente, o que é tradição? O que é que a gente chama de tradição? É aquilo que passa de geração para geração. Pelo menos 2 gerações, aí vira tradição. Aí qual é a tradição? O que é que os jornalistas chamam de tradição? A tradição é escolher o primeiro nome da lista. Desde 2003. Olha, se você contar 2003, o reitor foi eleito logo no início de 2003, por exemplo. Então, no máximo, 2003, e o cara tem um mandato de 4 anos, 2003 com 4, 2007, segunda vez, 2007 com 4, 2011, terceira vez, aí 2015, a 4ª vez. Então, no máximo, haverá 4 decisões. Como é que isso é tradição? Mas os caras colocam a tradição para contrapor. Bolsonaro não cumpriu a tradição, rompeu a tradição. Não é tradição, amigo. Não pode ser chamado de tradição uma coisa que aconteceu 4 vezes. Durante um período de 15 anos, 16 anos. Um absurdo esse tipo de coisa. Pois bem, então hoje está e o povo dizendo que não vai ter mais isso daí. O que o Bolsonaro fez foi regulamentar. E o Janine, assim, não, porque o Bolsonaro pode escolher o que tem 5 lugares. Então a direita vai colocar sempre alguém para concorrer, vai tirar 5% e o Bolsonaro vai eleger, vai colocar lá 5%. Olha, Janine, faz parte da democracia esta lista tríplice. Não diz o percentual. Diz assim, os 3 que recebem mais votos nesta consulta, como bem disse o nosso querido Alencar aqui, o Vicente, não é eleição, é consulta. Há uma consulta à comunidade acadêmica sobre os nomes. Então, 3 nomes saem dessa consulta, os mais votados. Então, seu Janine, coloque mais gente da sua laia, aí da esquerda, coloque 15 nomes da esquerda e vão disputar o voto. Se a esquerda tiver os 3 mais votados for da esquerda, um da esquerda vai estar lá. Então, mudem aí a sua estratégia eleitoral, que vai dar certo. Em vez de você ficar criticando o Bolsonaro, caia sobre a realidade e atue a partir dela.
Luciano, bem rapidinho, se você me permite aí, eu vi uma entrevista há pouco tempo com o ministro aí da Educação, e me ajude aí na pronúncia, que é o Abraham Weintraub. Weintraub. Difícil, viu? Ele dizendo que antes do Enem, viu, Nilton, deste ano, no ano passado todinho, fizeram uma campanha dizendo que não ia haver o Enem. Ele disse que passou o ano todinho lutando contra muitos que diziam que não ia ter o Enem. O Enem houve e foi um dos mais organizados dos últimos tempos. Só para você ver a má vontade de alguns com o governo atual. Só esse adendo aí, meu amigo, rapidinho aí, já que você está falando sobre educação, e eu acho que a educação é o mais importante em qualquer governo sério. Pois bem, então o Hélio Schwartzman, quando estava falando, só retornar aqui o artigo dele, ele diz assim: o modo beligerante, autoritário e assodado pelo qual atua o governo Bolsonaro faz com que ele perca a razão até quando seu caso tem fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, né? Vai dizer, ele quer criticar, mas no fundo ele vai concordar com o Bolsonaro. Olha só, foi o que aconteceu com a medida provisória que altera o processo de escolha de reitores em universidades federais. O que eu quero te dizer, Hélio Schwartzman, qualquer que fosse a medida, se o Bolsonaro vier vestido de santo, de Jesus, a esquerda vai criticar. Então, vamos partir disso daí, né? A atual sistemática não é boa. Está falando aqui da escolha de reitores. Embora existam regulamentos que, em tese, disciplinam a matéria, grande parte das instituições os ignora e promove uma eleição informal na qual os votos de professores, alunos e servidores têm o mesmo peso. Ele está concordando que as universidades estavam passando pela lei, pulando a lei. O resultado dessa consulta costuma ser chancelado automaticamente pelos conselhos universitários, convertendo-se na lista tríplice de nomes que é encaminhada ao Executivo para a escolha pelo presidente. Em governos anteriores, a praxe era nomear, sem questionamentos, o mais votado. Aqui está correto, certa praxis dos governos anteriores, Lula e Dilma. Temer já mudou. Dilma também mudou. Os caras esquecem porque foi aqui na URCA, né? Aqui na URCA foi colocado um cara que não foi o primeiro colocado, foi colocado uma mulher, se eu não me engano. Mas nem te falo, ninguém fala disso. Né? Para atender a um discurso... Graças ao professor Maurício Freire, que me deu essa informação. Eu também não sabia, né? Porque ninguém está o tempo todo na eleição na URCA, né? Que foi escolhido de segundo, né? Certamente para fortalecer o discurso do empoderamento da mulher. Certamente. Né? Era uma mulher na presidência da República, né? Isso. O problema desse desenho é que ele favorece o corporativismo e o populismo. No exemplo extremo, um candidato que acena com generosas vantagens na carreira e promete facilitar a vida dos estudantes tem maior chance de ir para o alto da lista do que um que fala em dispensar professores com baixa produção acadêmica e em cobrar melhor desempenho do corpo docente. É bastante provável, porém, que a plataforma do segundo candidato esteja mais de acordo com o interesse público, que nesse processo fica de escanteio. Faz sentido tentar dar maior peso, se não ao benefício social, que é difícil de aferir, ao menos aos interesses de longo prazo da universidade. A MP visa a esse objetivo, está concordando com o Bolsonaro, certo? Ao tentar fazer que tenha um vínculo mais profundo e duradouro com a instituição do que alunos e funcionários tenham, de fato, maior peso na eleição. 70% para professores contra 15% dos outros, né? Mas, ao agir por diktat, né? Lá vai ele, né? Em vez de negociar com os atores relevantes, pois é, o que ele diz assim, faltou um debate, faltou um diálogo. Olha, você concorda que está errado. O que falta para dialogar nisso aí? Já existe a lei em relação a isso daí. Então, o que o Bolsonaro fez é o seguinte, olha, vamos regulamentar essa história. E os senhores institutos federais, por iniciativa deles, mandava só um nome. Não, são 3 nomes que precisam ir para a presidência da República. E é assim, o presidente que foi eleito pela comunidade toda, pela sociedade toda, vai escolher entre os 3 que uma comunidade ínfima, que é a acadêmica, escolheu, né, em consulta interna. Só responder aqui para o meu querido Wagner Viana, que tem uma certa razão. Ele diz, como diz Luciano, é equivocada a ideia de que a maioria das pessoas não sabe o que é o juiz de garantias. Não, não sabe mesmo. Não tem nada de equívoco, não, viu, Wagner? Me perdoe discordar. Essa lei é uma excrescência e totalmente desnecessária.
Na segunda instância, os atos do juiz de primeira são reavaliados por 3 outros julgadores, o que por si só já justificaria a sua não existência. Vamos por partes, tá, Wagner? Você tem razão e não e sim. Por exemplo, em outros países democráticos existe a figura do juiz de garantias. Mas é bom lembrar que nesses países democráticos o cabra vai para o cilindró já na condenação em primeira instância. E aqui você tem razão. Primeira instância, ele é condenado, aí você tem um juiz de garantia, que acompanhou todo o processo investigatório. E depois tem um juiz de instrução, a partir do momento da denúncia. E aí você tem, o que eles querem com isso é a imparcialidade do juiz. Então, o juiz, digamos, de instrução, não é contaminado com o dia a dia da investigação. Tem lado bom e lado ruim. O lado bom, o juiz que a cada dia participa dos atos de investigação, ele está mais por dentro, está acompanhando mais de perto o que é que aquele bandido, digamos assim, né, aquele réu, cometeu. Ao mesmo tempo, ele poderia estar contaminado por esses sentimentos e ser um pouco parcial por causa das ações do Ministério Público, tal. E aí, o juiz de garantia, o juiz de instrução, que não participou daquele processo, ele vai nos autos frios, né, vai lá e faz o seu julgamento. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O juiz de garantia é muito bom onde a justiça é realmente eficaz e efetiva. Quando eu digo isso, assim, quando um juiz decide, digamos o Moro, decidiu pela prisão em primeira instância, a pessoa já vai para o xilindró. Aqui no Brasil não existe isso. Não é possível prender em primeira instância. E não mais em segunda instância. Então, na hora que vem, aí sim, uma excrescência, porque excrescência, na palavra, na literal, é assim, aquilo que não é o normal, que está fora, né? O juiz de garantia não está tão fora assim. O que está fora, que é mais excrescente, é não poder prender em segunda instância. Porque eu me pergunto, de que vale a primeira instância? Porque de que vale todo o gasto que o Estado brasileiro tem com a primeira instância, se ela não tem efetividade? É como se fosse apenas... Aí concordo com você, é como se existe ali fosse tudo só o juiz de garantia. E o juiz de instrução fosse só no STF. Esse sim é que é o erro da justiça brasileira. E o juiz de garantia era interessante, sim, desde que a primeira instância realmente tivesse o seu valor. Que aí você valoriza a primeira instância. Tem um juiz de instrução, o juiz de garantia. Mas condenado na primeira, já vai para a cadeia. Vai cumprir a pena. Mas no Brasil não é assim. Aí eu concordo com você. Porque, concordo assim, quando chega na segunda instância, e já que a primeira instância não vale, não manda ninguém para a cadeia, já seria, então, a primeira instância, ela em si mesma, um juiz de garantias. Serviu só para montar o processo de investigação, receber a denúncia, montar tudo e encaminhar, dar o seu parecer, né, que aí a condenação da primeira instância é só um parecer, não tem efetividade. É só um parecer, que será respaldado ou não pela segunda instância. No caso das ações do Moro, mais de 90% foram, sim, confirmadas. Mas na justiça brasileira parece que é apenas um parecer. Não tem efetividade. Ninguém vai preso. Ninguém cumpre pena a partir de uma condenação na primeira instância. Dito isso, assim, o juiz de garantia ninguém sabe ainda como vai acontecer. Alguns acham que é juiz de garantia da impunidade. Outros, os garantistas, e muitos acham que os garantistas, na verdade, são garantistas da impunidade, acham que não, que é mais justiça, era para que pessoas não sejam... E é bom lembrar que há realmente juízes que cometem erros. E ninguém é punido. Juízes, procuradores, raramente são julgados quando erram. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Sim. A Operação Lava Jato é algo totalmente novo no Brasil. E eu acredito que ela veio para ficar. Porque enquanto a impunidade e a corrupção ameaçarem o bem-estar da sociedade, nós teremos a necessidade de tantas operações Lava Jato quanto se façam necessárias.
O que está surgindo aí, essa figura do juiz de garantia, é algo totalmente novo. Talvez devesse ser melhor discutido e não da forma como está acontecendo. E o próprio ministro Sérgio Moro, ele defendeu o veto, né, a essa medida, porque para muitos é um jabuti que foi colocado no galinheiro. Entre outros, né? Entre outros. Então, a quem vai servir esse chamado instituto juiz de garantias? Vai servir a quem? Aos que querem que a lei seja cumprida, aos que querem procrastinar, como sempre fizeram, procrastinar e se defenderem em relação ao não cumprimento das leis. Porque o Brasil, Ricardo Oliveira, ele é soberbo em leis. Como este país tem lei para tudo, meu amigo. Daqui a pouco vamos ter até a criação de lei para dar o direito ao cidadão de respirar. O problema no Brasil é o não cumprimento das leis. Quiçá o nosso país tivesse menos leis, um povo mais atuante, mais civilizado, mais cidadão, e que nós pudéssemos ter nas próprias autoridades que deveriam zelar pelo bom cumprimento das leis, e nas próprias autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, homens e mulheres que servissem de exemplo para todos nós, do pequeno na estratificação social ao maior. Então, eu, sinceramente, tenho minhas reservas em relação. Eu sou da opinião que o presidente pisou na bola, não era para ter ido contra a sugestão de veto do juiz Sérgio Moro. Há, inclusive, quem diga que isso possa ter sido mantido por ele para beneficiar o próprio filho. Que eu desejo que o presidente Jair Messias Bolsonaro tenha cuidado, não deixe os problemas havidos com o seu filho nos anos passados, anos anteriores. O microfone se emocionou aí com você. Não, foi um gesto aqui brusco. Não deixe que o que aconteceu de errado com o seu filho entre no governo, que é uma coisa é a vida pregressa do Flávio Bolsonaro, deputado estadual, lá na Leste. Outra coisa é o governo Jair Bolsonaro. Então, o governo Jair Bolsonaro tem que estar vacinado contra interferências de assuntos de família, porque ele é presidente, está presidente para governar e liderar o Brasil e os brasileiros. Essa é a nossa opinião. Bem rapidinho aqui, se me permite, Luciano. Você falou bem aí da impunidade e como funciona em outros países. Eu só queria lembrar aí, acho que Wagner, né? Questionou aí. Meu amigo, olha, mesmo antes da queda da prisão em segunda instância, eu acho que você se lembra aí, e eu que não gosto nem pouco de programa policial, pouquíssimas vezes eu vi, mas quem já viu pelo menos uma vez, quantas e quantas vezes a gente vê latrocidas, que é o cara que mata para roubar, e está solto. E alguns policiais meus que vão por corpo a corpo e trabalham em determinados locais aqui em Fortaleza, Ricardo, imagina, a gente luta, prende um cara que é latrocida, e na outra semana, por brechas da lei, esse cara está lá gozando da nossa cara. Eu quero mostrar para você, Wagner, que em países sérios, isso não acontece, meu amigo, porque a impunidade é que faz com que isso aconteça. E as brechas da lei do nosso código, que infelizmente é arcaico e ultrapassado. Agora lembrar, para o Nilton lembrar essa questão pessoal, que isso, por enquanto, é meramente especulativo, né? Diz, o Bolsonaro fez isso para salvar. Não, e eu desejo que seja especulativo mesmo. Porque, na verdade, não se sabe nem se o juiz de garantia, que vai entrar ainda em ação daqui a um mês, por exemplo, se abrange os processos que já estão em andamento. Certo, né? Então, isso é uma discussão ainda que não está resolvida, né? Se só daqui para frente, ou abrange os processos que estão em encaminhamento. Eu acho que deveria só o para frente. Também. Né? Mas isso é uma discussão. Digo assim, portanto, capenga essa especulação, fez de propósito, porque não está garantido. O que eu vejo aí é assim, olha, o pacote anticrime, por exemplo, continha a prisão em segunda instância. Os parlamentares tiraram. E o Bolsonaro disse, olha, eu não posso estar o tempo todo brigando com o Congresso. E é verdade. Então, na democracia, dizem que o Bolsonaro é um governo autoritário. Para mim, é altamente democrático. É o governo que mais teve decretos, vetos derrubados, MPs que caducaram. Exatamente. Isso é o processo da democracia. Excelente lembrança. E de forma que ele não está pressionando o Congresso. O pode se irritar. É altamente favorável a o que o Bolsonaro... Vamos acabar com o DPVAT, a ideia do Bolsonaro. Aí alguém vem, não pode. Não, o Conselho, aí vem o Barroso e se imiscui
e diz que não, tem que ser diferente. E lá ele tem que se quedar. Vamos acabar com os radares? Não, não pode. Entendeu? Ele nem sempre faz aquilo que ele pode. O projeto que foi encaminhado pelo Moro tinha o aval do Bolsonaro. Não imagine que o Moro iria encaminhar um projeto, né, esse pacote anticrime, sem ter conversado com o presidente Bolsonaro. Então, Bolsonaro concordou ipsis literis em tudo do pacote do Moro. Então, essa briguinha, essa intriguinha que querem fazer com o Bolsonaro, não se sustenta muito por causa disso. Só que, quando chegou no Congresso, esse pacote... Bom dia, amigo. Um abraço para você. Saldanha chegando por aqui. Vamos expulsar o Saldanha que não trouxe nosso café. Não é? Então, não é tudo que ele concorda, né? E tem que negociar. A negociação faz parte da democracia. E dizem muito isso de Bolsonaro, é um cara que não sabe negociar. Puxa, é um cara que está aprovando um bocado de coisa. Não aprova tudo que ele quer. Numa ditadura, por isso que é difícil, ele já disse isso uma vez, e alguns acharam que eles estavam tentando dizer, ou ele ou alguém da Bolsonaro disse isso, e eu concordo. Num processo democrático, você não faz tudo o que quer e nem vai fazer no ritmo que você deseja. Porque exatamente existem os freios e contrapesos, check and balances, na expressão inglesa, que faz parte da democracia. Você não pode fazer tudo o que você quer. Você vende a sua plataforma para o seu eleitorado e, às vezes, não consegue efetivá-la porque o Congresso barra, porque o Judiciário barra. Faz parte da democracia. Então, ele vetou, o Moro, o ministro Moro, propôs um bocado de vetos. E o Bolsonaro concordou com alguns, e outros não, ele só não pode estar o tempo todo no enfrentamento com o Congresso. Então, eu não sei se o Moro, se o Bolsonaro queria mesmo esse juiz de garantia. Ele disse que a maioria não sabe nem o que é isso. Acho que nem ele sabe o que é isso. Mas foi, às vezes, né, convencido. Olha, vamos fazer e tal. Bom dia para Helena Soares, para Karina Menezes. Ô, povo de jornalismo mal informado. Deixa o homem trabalhar. Auriclésio Macedo, Soares da Retífica, Simão Oliveira. Maurício Teles Freire, bom dia. A respeito dessa questão da lista tríplice e de reitor, já praticada há alguns anos, porque os governos passados nunca mudaram essa metodologia da lista, essa prática de 15 anos, na qual a escolha é sempre sair da lista tríplice, independente de ser o primeiro ou o terceiro. Porque os governos passados nunca mudaram. Se achavam errado, na UFCA, a primeira escolha dessa Universidade Federal do Cariri, a escolha não foi do primeiro. Está aqui, professor Maurício Freire, me socorrendo, muito obrigado. Na UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri, a primeira escolha dessa universidade não foi o primeiro colocado, foi a segunda escolhida. Olha aí. E o mais grave foi que a ideologia sequer fez uma crítica diante dessa escolha. Abraço, professor Maurício Freire. Então, até essa história de dizer, é tradição, era costume, a maioria das vezes, a doutora Dilma escolheu uma mulher que era a segunda colocada na Universidade Federal do Cariri. Então, é balela essa história de dizer que sempre coloca o primeiro. Coloca aquele que está alinhado com o seu pensamento ideológico ou administrativo. Isso é normal, é comum e é legítimo. Então, parar com essa balela, porque aqui no Ceará, na Universidade Federal do Cariri, segundo me informa o meu querido professor Maurício Freire, nome e sobrenome, né, aconteceu isso lá. Bom dia para o Simão Oliveira. Muito obrigado, professor Maurício, por me socorrer. Eu estava de memória, sabia que tinha sido o senhor. Por nos socorrer. Valeu, professor. Simão Oliveira, na escuta, caminho do Porto de Pecém. O João Alves Freire, bom dia. João Mereré, e a mesma pessoa, um feliz... João Alves Freire e João Mereré são a mesma pessoa, olha aí. Um bom dia no final de 2020 para você. Sandra Cordeiro, bom dia, amigo. Seus comentários sempre muito inteligentes. Expedito Boto, bom dia, Luciano, parabéns. O prefeito de Sobral pela urbanização do novo Alto do Cristo. Bom dia para o Rubens Brasil. E eu quero dar um abraço também aqui para o Silvio, né? Silvio mandou aqui uma mensagem. Bom dia, me chamo Silvio. Quero desejar a todos que fazem a Hora da Notícia e seus familiares que Deus os ilumine. Para concluir, me sinto honrado em participar desse programa e espero que continuemos por muitos anos. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a todos os nossos queridos ouvintes aqui no grupo de ouvintes, dá uma geral aqui. Maria Vânia, de Redenção, gostaria de uma informação sobre a reforma da Previdência no estado do Ceará. Todos os funcionários têm que contribuir
contribuir com 14% do salário para o Fundo da Previdência. Eu falo todos, incluindo aposentadoristas. Sabe alguma coisa, Oliveira? Você que é da área. Todos 4% de contribuição previdenciária. Na verdade, Giovanni, eu acho que não foi de agora. Essa elevação do 4% já tinha acontecido antes, numa mini alteração da reforma da Previdência do Estado, do Camilo Santana. Salvo engano, na reforma promovida em 2016. Então, me ajude aí. Aí foi se dando uma implantação paulatina até chegar a 14%. Pronto, eu estava perguntando isso. Ó. Todos os funcionários vão ter que contribuir com 14% do salário para o Fundo da Previdência. Eu falo todos, incluindo aposentados e pensionistas? Pois é, todos, viu? Então, essa é a resposta para ela, né? Todos, lamentavelmente. E aquela história de quem ganha só até 2 salários mínimos? E o que é lamentável é que essa discussão poderia ter sido discutida com o tempo necessário que o assunto merecia, e o governo, infelizmente, abriu mão dos canais que ele sempre colocou à disposição para dialogar com os servidores, com as entidades representativas dos servidores. O governo veio aí com essa medida, esse projeto de reforma da Previdência já no apagar do período legislativo atual, quando ele poderia até ter ingressado com o projeto, mas ter dado tempo para se discutir e a votação que se desse no próximo período legislativo. Então, lamentavelmente, pegou até quem ganha até 2 salários mínimos. De novo, viu? De novo, Oliveira, sobre a história dos jornalistas profissionais. Deixa eu só fazer. Pois não, rapidinho. faça. Quando eu disse que eu lamentava a queda da obrigatoriedade do diploma, logicamente eu sei que na área existem os incompetentes, meu amigo. Até na medicina há o erro médico, imagine nas outras profissões. Eu só disse porque ultimamente eu tenho visto... Eu estou concordando com você. Eu sei. Não, eu sei. Categoria profissional. Mas eu quis dizer o seguinte, é porque eu vejo muito nas redes sociais as pessoas... Até entre os técnicos de som, é cheio de gente ruim, né? Mas deixa eu só esclarecendo ali, eu entendi. Só escapa os daqui. Né? Mas aí... Alguns. Porque, Luciano, assim, ultimamente aí com as redes sociais, né? Porque hoje, né, com o advento aí da tecnologia, é muito rápido, né? A propagação de os locutores também, viu? Total, viu, meu amigo? Em qualquer classe, existem os bons e os maus. Mas, assim, o que eu quis dizer na minha palavra, quando eu disse, é porque é o seguinte... Há uma crítica geral, e a gente sabe que o jornalismo passa por isso, porque, infelizmente, hoje, aí eu quis ressaltar o fato da queda aí da obrigatoriedade, e qualquer um se diz jornalista, meu amigo. Só esse pequeno adendo aí, viu, Luciano Kleber, com V de vida. Luciano, você sabia que nós estamos aí com o aumento do gás em 5% a partir de hoje? 5%. Assim, porque eu peguei assim para falar, daqui a pouco a gente pode falar disso. Era dos jornalistas, então tem um cara... Henrique Araújo, é um dos maiores jornalistas do Jornal Povo. Ontem ele disse uma besteira, ele disse uma mentira, e hoje eu fui atrás também para ver se tinha correção. 0 de correção. Cadê o que é aquele? Aí hoje ele tem um artigo, ele está muito desesperançado, né? O que será do amanhã? Não é uma pergunta retórica. O amanhã nunca esteve tão em falta. Na casa dele, né? Vivemos o déficit de expectativa, talvez de esperança. Essa palavra já destituída de sentido. É porque às vezes o Natal traz uma coisa meio assim, para as pessoas meio deprê, né? Deve estar acontecendo isso lá com o Henrique, né? Não há amanhã para ele, está em falta. Cara, eu estou cheio de amanhãs. Tem muito ontem também, tá? Admitir-se esperançoso é como supor a existência de fadas ou criaturas maravilhosas. Olha o cara, a deprê que o cara tá, meu. Crer na melhora é de pouca valia nestes dias. E, no entanto, a interrogação persiste. O que será de 2020? Quem ou o que nos espera na virada do ano? Boa parte de 2019 consumiu na peleja. Aí ele vai dizer que tem que ter verdade no jornalismo. Aí esse rapaz, ontem, olha o que ele disse ontem, que o presidente Bolsonaro deu uma rasteira no Moro durante o Natal. Olha o que ele vai dizer, ao incluir uma emenda do juiz de garantia.
Ele, jornalista, disse isso. Incluir uma emenda. O presidente não pode incluir emenda nenhuma. Quando chega lá ele sabe disso. Não é possível que ele não saiba disso. Quer dizer que a emenda foi do Bolsonaro. Diz, está lá tá aqui, eu vou ler para você. Se você está duvidando de mim, eu não gosto disso não, tá, cara? Que coisa chata. Sabe qual foi a água que ele bebeu? Pelo amor de Deus. Será que ele tomou alguma água estragada? Mas todo mundo sabe. Olha só, eu vou reler essa história que ele disse. Ó. Aí Bolsonaro não foi exatamente um artigo de uma análise. O título lá é a seção análise. É um cara fazendo análise. Jair Bolsonaro não foi exatamente um Papai Noel para Sérgio Moro. No dia do feriado do Natal, passou-lhe uma rasteira política ao incluir... Olha agora que ele vai... o detalhe é esse. Ao incluir no projeto anticrime uma emenda indigesta para o ministro. Presidente, qualquer que seja, Henrique, se você não sabe, deveria saber. E se não sabia, eu vou te explicar. Se não está ouvindo algum amigo, avisa aí pro Henrique. Socorre o cara. Avisa lá deixa, avisa lá que eu vou. Não deixa... É uma vergonha alheia o que eu senti. É um grande profissional, mas se deixou impregnar pela ideologia e aí perdeu o norte. Perdeu as estribeiras, né, como a gente diz. Um presidente, quando foi um pacote enviado pelo executivo, lá dentro, aí sim, quem consegue botar emendas é o legislativo, é o Congresso. Encheu de emendas. Retirou, por exemplo, a prisão em segunda instância, que o Moro queria, que Bolsonaro queria. Estava lá. Os parlamentares retiraram. O Bolsonaro não pode incluir. Reincluir, ele não pode. Não pode, é ilegal. Assim como ele não pode incluir essa medida, veio de lá do Congresso. Quem incluiu foi um parlamentar. Foi uma deputada e depois o Freixo também. Até o que o Bolsonaro Cid foi um grande defensor dessa ideia. Foi o que o Bolsonaro fez, podia fazer, neste caso, quando chega para ele esse documento, essa lei aprovada no Congresso, ele só tem uma opção. Ou ele sanciona, ou ele veta. Não tem outra, ele não pode. Eu vou mexer, rapaz, não gostei dessa palavra, está chamando aqui de cidadão, vou chamar de contribuinte. Ele não pode. Não pode mexer numa vírgula. Ele só pode sancionar ou vetar. Então, Henrique, você diz que tem que dizer a verdade e você mentiu. Você mentiu ontem, no seu artigo, e na sua análise, né? E no artigo de hoje, você vem avocando isso, que tem que dizer a verdade, porque a verdade. E acabou de mentir. Então, só um pouco de cuidado. Então, peço a ele, você que não está ouvindo, alguém que seja amigo dele, esclarece ele, nem que seja de forma anônima, para o cara não ser flagrado numa mentira tão boba, numa desinformação tão banal. Ele não pode, o presidente da República, quando chega uma lei aprovada lá no Congresso, quando chega a ele, ou ele sanciona, ou ele veta. E o veto pode ser integral ou parcial. No pacote anticrime, ele vetou parcialmente e sancionou o restante. Mas ele não pode incluir nada, viu, Henrique? Para com isso. Bom dia para Sandra Cabral e também para Maria Cordeiro. Ora, se o projeto, ou melhor, a proposta do Executivo encaminhada pelo ministro Sérgio Moro, o chamado pacote da lei anticrime, que a própria imprensa tentou desqualificar, dando como denominação, não o pacote anticrime, mas o pacote do juiz Sérgio Moro, não, o pacote da lei anticrime encaminhado pelo Ministério da Justiça na pessoa do juiz titular, que é Sérgio Moro. Se tivesse esse projeto sido aprovado, pelo ministro, perdão, se tivesse sido aprovado tal e qual ele foi, sem tanto mexe-mexe, com certeza o resultado seria bem melhor do que o que foi enviado e o que voltou depois de ser aprovado pelo Congresso. Certamente. E que a gente lamenta muito, porque todas as mexidas feitas foram no sentido de descaracterizar o projeto. Não foi para engrandecer o projeto,
não foi para combater a impunidade, não foi para combater a criminalidade, mas foi para dar instrumentos aos corruptos, aos poderosos, aos advogados que, sabe, se empanturram de dinheiro para defender os corruptos, que somente eles é que conseguem se defender, até ainda o Supremo, porque não é qualquer Zé Mané que consegue chegar no Supremo, não. O camarada tem que ter muito caixa, muito dinheiro para bancar advogados caríssimos e se defender no Supremo. Haja vista, lamentavelmente, o exemplo degradante do ex-presidente Lula. Falar em Lula, em ladrão, em corrupto, né? Está hoje nos jornais também. Lula, Polícia Federal indicia Lula por propina para seu instituto. Relatório diz que houve dissimulação no repasse de 4 milhões da Odebrecht. Por falar em Odebrecht, você viu, está terminando o programa, aliás, Regis Benevides falando da Odebrecht Ceará, você viu isso? Não? Aliás, PF indicia Lula, Palocci, Okamoto, né? A quadrilha. A quadrilha. Simplesmente o tripé, né? Esses três aí. Outra só final também. Mamãe Damares manda livro e arroz. Camisinha, não. Ela está falando disso sobre os jovens infratores, que é uma lei desde 2012. Quem tinha união estável, era casado, era permitida essa visita íntima. Damares disse que não. Não vai mandar nem camisinha, nem lubrificante. Vai mandar livro, arroz, essas coisas todas aí. Ela fala, mamãe Damares, né? PF indicia Lula por propina Odebrecht. Vendas, pois é, aí quando você vê esse pessimismo do Henrique, um pessimismo fabricado, uma coisa muito dele, né? Essa coisa de sentimento a gente não pode mandar nas pessoas. Então ele está um pessimista ao extremo. E quando você abre as manchetes de hoje dos jornais, todos, o comércio registra vendas acima do esperado em Natal. Há 10 anos não tinha vendas tão boas. Então, isso tudo é muito esperançoso, Henrique. Então, amigo, para com isso. Procura dar umas braçadas no mar, caminha, pedala, porque mais dopamina, né? Respira outros ares, muda de turma, se for o caso, né? Para acabar com essa deprê, para acabar com essa orfandade de Lula. Para com isso, já temos um ano de Bolsonaro. Vamos ver o que é que pode melhorar o país. Acabar com esse lenga-lenga. Aliás, para ele ficar menos deprê, eu sugiro o seguinte, ele vê o levantamento do G1. Em um ano, Bolsonaro cumpriu 16 das 58 promessas de seu governo. 6 horas e 57 minutos, Carioquinha na área, chegando aí para assumir o seu programa Bom Dia, Fortaleza. Como foi de Natal? Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Estamos encerrando, graças a Deus, estamos encerrando a nossa conexão entre Sobral e Fortaleza, a Rádio Assunção Cearense e a Paraíso FM. Aqui, Carioquinha, e aí nos estúdios da Paraíso FM, retoma o comando do De Olho na Cidade, o meu grande amigo, grande comunicador, Assis Nascimento, ao lado do seu querido companheiro de som, mesa de som competente, simpático, Ricardo Gomes. A todos vocês, um fim de semana maravilhoso, um dia bastante proveitoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Boa, Luciano.